Olá, meu amigo, minha amiga. Na vida da política, no mundo inteiro, às vezes brotam alguns personagens que fogem da curva daquilo que a gente chama o bom senso da sociedade média, do homem médio. Algumas criaturas fazem curvas tão elásticas que acabam criando um outro universo. O universo do ridículo. E nesse universo do ridículo não tem nada que chame mais atenção no planeta do que o clã Bolsonaro e as coisas que eles andam a fazer. Gente, a coisa já ultrapassou o nível da galhofa. Essas criaturas estão conspirando contra a nossa soberania, estão difamando o Brasil, estão tentando corroer a nossa democracia, agora com instrumentos vindos de fora do Brasil para dentro. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vou falar também sobre outras situações que estão se dando aqui dentro do Brasil, uma pancada gigantesca que recebeu um deputado lá do Ceará, bolsonarista, que fez ameaças, depois de um julgamento que aconteceu hoje no Tribunal Superior Eleitoral, presidido ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Vou conversar com vocês sobre outros assuntos também muito importantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu já comentei com vocês, e muitas pessoas fizeram isso também durante a semana, dessa situação ridícula que o Eduardo Bolsonaro comandou nos Estados Unidos. Ele levou uma penca de deputados, evidentemente todos pagos com dinheiro do povo brasileiro, né, com os vencimentos que eles recebem, porque eu duvido que alguém patrocinou a sua própria patifaria com dinheiro próprio. Enfim, e foram para ali fazer uma presepada fake, né? Foram fazer uma entrevista para a imprensa internacional. Vamos lançar um desafio? Você pegue o nosso vídeo aqui, mande para algum bolsonarista que você conheça e pergunte para ele, olha, o professor ali está perguntando qual foi o jornal que saiu essa manifestação. Jornal importante nos Estados Unidos, em algum país europeu. Qual foi a televisão que reproduziu essa denúncia, esse evento? Qual foi o rádio? Qual foi a rádio FM, rádio AM? Em que canal de internet com grande audiência teve repercussão? Mostre algumas imagens aqui para a gente ver como é que foi importante esse tipo de espetáculo que vocês fizeram lá fora. Evidentemente, não vai aparecer absolutamente nada, a não ser as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Mas o ridículo não parou, não. O Dudu Bananinha foi lá mendigar uma intromissão no nosso sistema político, no nosso sistema jurídico, na nossa democracia, na nossa soberania, a quem está disputando eleições nos Estados Unidos. Tipo, olha, se o senhor ganhar as eleições, o senhor manda uma frota lá para tirar o papai, porque até lá o papai deve estar preso. O senhor quebra essa para nós? É isso que está acontecendo, né? E aí publicou aqui o Eduardo Bolsonaro hoje. Deus nos abençoou com um jantar privado e boas horas de conversa com o futuro presidente dos Estados Unidos da América. Ah, o senhor teve um jantar privado com o candidato Trump? O senhor tem alguma foto aí que mostre o senhor assim, nesse jantar privado? Alguma imagem? Que é importante, né? Bom, iniciado ao som do hino nacional americano. Puxa vida, eu fico até imaginando o Dudu Bananinha levantando, colocando a mão no peito antes de comer lá uma perna de peru, né, ao lado de Trump, né, emocionado, lágrimas rolando, né, ao hino dos Estados Unidos. Continua ele. Certamente Trump está ciente do que se passa no Brasil. Olha, certamente por quê? Você não falou para ele? Ele adivinhou? Certamente está ciente do que se passa no Brasil e se há uma característica forte nele, é a sua coragem e autenticidade para implementar decisões corretas. O que o senhor quer dizer, ô Bananinha? Então quer dizer que se ganhar as eleições dos Estados Unidos, ele vai tomar alguma decisão correta em relação ao Brasil? O que ele vai fazer? Mandar uma frota aqui para resgatar o teu pai preso? Olha, os americanos, os norte-americanos, né, os estadunidenses, já fizeram muitas intervenções em sistemas políticos no mundo inteiro, desde que eles surgiram, né? Mas eu gostaria de saber se houve algum caso desse, né, do governo americano mandar resgatar um presidente ladrão de joias condenado por um processo judicial de uma instalação carcerária.
Eu acho que nunca aconteceu isso não, mas fica lançado o desafio aí, né? Agora, se isso que o Dudu Bananinha está sonhando, né, do seu Homem-Aranha, do seu Batman, do seu Thor, do seu Hulk não aparecer, o que ele imagina? Que poderia ser feito um bloqueio contra o Brasil em função dessa medida? O Trump então não concordaria com a prisão de Bolsonaro. Olha, vamos bloquear o Brasil. Vamos imaginar que isso fosse possível, que se conseguisse isso em função desse pensamento lunático dessas criaturas, os ridículos e lunáticos. Então o Brasil sofreria um bloqueio comercial, um bloqueio total, e nós teríamos conturbações sociais aqui. Teríamos escassez de alimentos, escassez de remédios, de insumos, teríamos uma desordem total aqui, um grande caos, e aí com esse caos o Bolsonaro seria solto. Então, gente, fala sério, né? É gente que é demente, é gente muito mal-caratista, muito bandida, né? Mas as pessoas que são ingênuas do mundo do bolsonarismo acreditam nessas bravatas. Se o Trump ganhar as eleições, o Bolsonaro será retirado da cadeia. É isso que está na cabeça dessas pessoas. Bem, bom, aí ele manda aí, né? Ao final, pude fazer uma chamada de vídeo conectando o presidente Trump com o presidente Bolsonaro. É impossível não admitir que se tratam de dois maiores líderes patriotas do Ocidente. Olha, em relação ao Trump, pode ser até que ele seja patriota, né? Ele faz uma série de barreiras lá, ele realmente preserva ali o melhor para o país, ou para os grupos, né, que o apoiam dentro do seu país. Já o Bolsonaro, a gente não pode dizer isso, né? Tudo isso no mesmo dia em que sua nomeação para disputar a presidência dos Estados Unidos foi confirmada e que concorrerá contra Biden. Não só os Estados Unidos, mas o mundo anseia pelo retorno de Trump, para que tempos de paz e normalidade sejam resgatados. Que Deus abençoe sua vida. Gente, aí está ele aqui com a foto com o Mário Frias, né? O Mário Frias também, que não mostrou nenhuma imagem, nenhuma fotografia desse jantar a sós, esse jantar. Será que teve velhinhas também, com o hino dos Estados Unidos, né? Teve esse negócio muito curioso, né? Ele publicou, aliás, aqui foi no Poder 360, teve uma foto adicional que mostra a mesma foto, né? E depois mostra aqui o Dudu Bananinha em pé com um telefone aqui, fazendo aqui deve ter dado um oi ali, ele ficou de intérprete ali do Bolsonaro, né? Mas não parece nada com a dimensão que o Dudu Bananinha está querendo dar no meio dessa história, né? Vocês podem pesquisar aqui que vocês vão ver que os Estados Unidos eles já se envolveram em centenas e centenas de episódios mundo afora, mas essa de resgatar bandido condenado por ter furtado, subtraído joias, ter alterado certificado de vacinas, ter tentado dar golpes, né, no seu país, ter enriquecido com dinheiro de servidor público, né? Isso aí eles nunca fizeram, não. No New York Times deu uma matéria sobre o Bolsonaro, sobre o Dudu Bananinha, The Washington Post também. Então eu estou curioso de saber onde é que surgiu essa coisa. No entanto, o mundo paralelo reproduz esse tipo de coisa, né? Missão Washington, melhor do que o esperado. O senhor Gaia não foi por quê, hein? Será porque ele anda com aquele resfriado dele permanente, né? Fica o tempo todo ali coçando o seu nariz, né? Enfim. E em outras linhas acontece esse tipo de situação aqui, em outras frentes. Parlamentares vão à OEA contra Moraes por atos tirânicos no julgamento do 8.1. Vão ficar... O mundo paralelo é fogo, né? De vez em quando eles descobrem as instituições que eles sempre condenaram, né? Vão lá atrás de direitos humanos. E aí o Alexandre de Moraes hoje, para coroar o medo que ele parece estar sentindo dessa gente, né? Um medão terrível, né? Alexandre de Moraes, instigaram e dar golpe e se esconderam no gabinete. Foi o que aconteceu hoje no TSE, né? Um deputado estadual do Ceará foi tornado inelegível por 8 anos por conta dessa bravata aqui. Eu acho que dá para vocês acompanhar aqui pelo menos o áudio, né? Vamos lá. Nós não vamos aceitar que as urnas deem vitória para quem, né? Que a gente não confia, sei lá, alguma coisa assim que ele está falando, né? E digo mais, se a gente não ganhar, eu vou repetir, se a gente não ganhar nas urnas, sem trabalho das urnas, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala. Se a gente não ganhar nas urnas, a gente vai ganhar na bala, né? Mas aí, né? A vida rodou, o senhor foi denunciado, e aí o senhor foi julgado hoje, cara. O senhor foi condenado pelo TRE do Ceará e hoje caiu
lá no TSE, né? No TSE, o Alexandre de Moraes disse o seguinte em relação ao senhor. Criminoso do então deputado estadual e delegado de polícia, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas que agora o Supremo Tribunal Federal já completou quase 140 condenados, incentivando, instigando diversas pessoas a tentarem dar um golpe, atentarem contra a democracia, num plano de golpista, da tentativa de subverter as Forças Armadas, e essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem, ou tentam se esconder na imunidade. Gente, quantas vezes nós falamos isso aqui no Portal do José, antes das situações acontecerem, né? A gente dizia aqui sempre, né, que os canjicas, vocês se lembram que eu usava sempre essa expressão, né? Eles iriam ser torrados, eles iriam para a cadeia, e aqueles que estavam estimulando os canjicas se esconderiam. E hoje eu vejo o ministro Alexandre de Moraes falar exatamente, né, o que a gente dizia aqui no nosso portal. Parlamentar, enquanto aqueles que eles instigaram estão com penas de 12 a 17 anos. Aqui todo, como bem salientou o eminente relator, e uma expressão que usou o ministro Floriano, ele ticou todos os elementos do golpe. Ele instigou a desobediência contra a justiça eleitoral, ele afirmou que a fraude nas urnas, ou seja, só há um resultado possível, a vitória do grupo dele. Qualquer resultado diverso é fraude. E ele instigou a violência armada. E não foi qualquer pessoa que instigou a violência armada, foi alguém que anda armado. Alguém que tem como função defender a ordem pública porque é um delegado de polícia. Isso foi tão grave, e ainda em andamento, o Ministério Público do Estado do Ceará requisitou ao Tribunal de Justiça a abertura de inquérito policial contra esse deputado estadual. Hoje, esse inquérito na primeira instância, uma vez que ele não se elegeu deputado federal e deixou de ser deputado estadual. E eu faço questão de repetir aqui o que ele disse no 7 de setembro de 2022, mostrando que era uma atitude coordenada de um grupo golpista, que fez isso 7 de setembro de 2021, repetiu 7 de setembro de 2022 para instigar parte da população a uma tentativa de golpe, a subversão do Estado Democrático de Direito. E ele fala aquilo que eu mostrei para vocês, a cena, né? E depois sacramenta ali, o cidadão vai ficar aí inelegível também um bom tempo aqui no nosso país, né? E aí, voltando aqui, depois dessas histórias todas, né, ao tema que está mobilizando muitas pessoas. Já comentei com vocês mais cedo, né, essa emenda constitucional aqui que foi proposta por uma série de senadores para criminalizar qualquer substância ilícita que esteja na posse de uma pessoa. Eles podiam fazer também um outro, né? Porque eu estou vendo que o Flávio Bolsonaro aqui, ele subscreveu esse projeto de emenda constitucional para considerar corrupção qualquer real, qualquer moeda que seja roubada de servidores públicos, né, que seja feito, subtraída a título de rachadinha, peculato, qualquer corrupção de qualquer deputado, qualquer senador, vereador, qualquer tipo de corrupção, um realzinho que seja, também submetam esses criminosos ao mesmo tipo de sanção que eles estão propondo agora para a pessoa que foi apanhada ali com algum tipo de substância, né, ilícita. Lembrando que essa emenda constitucional ela é completamente inútil, porque ela está chovendo no molhado, ela está dizendo que uma pessoa que tiver de posse de drogas, ela estará cometendo crime, mas a lei já diz isso.
O que a emenda constitucional não está dizendo são as consequências de alguém que for alcançado nessa condição, criando um grande espaço para aquilo que nós já conhecemos em países como o Brasil, a extorsão policial. Vocês já podem imaginar o que vai ter de gente tendo filho preso ou filho sofrendo extorsão policial, mas essas pessoas só vão cair na real quando aconteceu o desastre nas vidas delas, né? Por enquanto elas ficam acreditando nos insanos, nos irresponsáveis, nos ridículos, e quando a situação se abater sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre uma pessoa próxima, aí você vai pensar de novo, puxa vida, eu estava errado, né? Mas aí será tarde, né? Mas vai rolar muita água debaixo dessa ponte, vamos acompanhar e vamos jogar luzes sobre esses temas. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!